Vimos aqui que uma reta vertical não tem a possibilidade de caracterizar um intervalo em função de seu conceito, que é a distância horizontal entre dois pontos de cotas consecutivas. Em função que não existe essa distância, aqui em um segmento numa posição vertical, nós não temos como caracterizar um intervalo. Esta reta tem a máxima declividade, ela está perpendicular ao plano de projeção. Neste caso aqui, nós vimos também que não tínhamos condição de caracterizar o intervalo em função de que nós não temos apoiados nessa reta dois pontos de cotas consecutivas. Todos os pontos, por ser uma reta horizontal de cota 2, estão... Não existe uma diferença, então, entre a distância entre dois pontos de cotas consecutivas, porque nós não temos esses pontos apoiados sobre este segmento. O que nós temos para caracterizar como intervalo seriam nessas outras três retas, em que cada uma delas nós temos cotas diferenciadas. Então, nós estamos determinando aqui, estamos representando segmentos que têm determinada inclinação em relação ao plano horizontal de projeção. Aqui, neste caso, nós temos um ponto A de cota 1 e um ponto B de cota 3, então a reta está neste tipo de inclinação. Neste caso aqui, nós estamos com um ponto de cota 2 mais baixo e aqui um ponto de cota 5. E neste caso, a reta já está nesta outra posição, um ponto de cota 3 mais baixo e um ponto de cota 7 aqui mais alto. Bem, como eu caracterizo o intervalo? Se eu preciso de dois pontos de cotas consecutivas, e neste caso aqui nós temos dois pontos que não estão em cotas consecutivas, eu preciso encontrar onde estaria o ponto que se apoia para dar, então, esta lógica, né, de pontos consecutivos. Eu teria, então, a cota 1, tenho que achar a cota 2 para ser consecutivo de 1 para 2 ou de 2 para 3. Para isto, apoiando-se nessa mesma reta, eu tenho a lógica de que o ponto 2 estaria em um ponto médio e com isto eu posso buscar a mediatriz, então, deste segmento, fazendo a técnica de divisão de segmento, buscando, então, apenas a mediatriz, abrindo o compasso com a mesma abertura para um lado e para outro, sempre buscando que seja, né, a abertura um pouco mais ampla do que a metade do segmento. Com isso, eu descubro aqui um ponto de cota 2. Com isso, eu estou caracterizando, então, a distância horizontal, esta distância aqui, entre dois pontos de cota consecutivas, que já que eu fiz a mediatriz, evidentemente, se eu quiser escalonar essa reta, eu posso encontrar pontos em qualquer cota que esteja apoiado sobre esta reta. Basta escaloná-la e encontrar o ponto que se quer determinar que esteja contido nesta reta aqui. A mesma coisa eu faço aqui. De 2 para 5, eu vou tentar identificar que intervalo eu tenho aqui nesta reta. De 2 para 5, eu tenho 3. Então, não me adianta pegar a mesma técnica que eu apliquei aqui, de mediatriz. Aqui eu preciso buscar uma outra técnica que pode ser aquela que nós buscamos um segmento qualquer, apoiado, conectado em um dos pontos, abro qualquer espaçamento, marcando sempre a mesma para dividir em 3 partes, que é o caso que eu preciso, 2, 3, 4 e 5, eu vou dividir essa parte, esse segmento em 3 partes, eu conseguindo, então, reproduzir sobre uma reta, um segmento de apoio, estas 3 partes e unindo aqui, basta que eu trace uma paralela à direção que eu defini no final desse segmento que eu dividi ao ponto final do segmento que eu quero buscar este intervalo, e aqui, então, eu tenho o ponto 3 e o ponto 4. A mesma coisa eu vou fazer aqui, de 3 para 7, então eu tenho 4 partes, eu posso sim buscar o ponto médio, ou posso fazer uma vez o ponto médio, que eu divido em 2 partes, e depois cada um deles eu também vou buscar a mediatriz, eu divido em 4 partes. Ou diretamente pego um segmento de apoio, como eu fiz anteriormente, pego uma mesma medida que pode ser qualquer, desde que eu mantenha o mesmo espaçamento, né? 2, 3 e 4.
uno ao final do segmento que eu estou dividindo, traço paralelas e com isso eu vou ter a lógica de dividir esse segmento em 4 partes. Então, 3, aqui está o ponto 4, cota 4, 5, 6 e 7. Observando, então, a diferença entre estas retas, eu posso concluir que a distância entre 2 pontos consecutivos deste segmento EF é menor do que todos os outros, né? Entre A e B e C e D. Isso significa que para eu andar esta distância, eu tenho que subir mais rápido, já que eu estou trabalhando sempre com a mesma escala em relação aos 3 segmentos. Aqui eu vou andar um pouco mais para subir a mesma distância de uma unidade e aqui um pouco mais ainda. Então, o que a gente tem é que o segmento AB, ele é menos inclinado do que o segmento EF, em função da distância que deve percorrer para se subir a mesma distância em termos, para se percorrer a mesma distância em altura. A distância que a gente tem que percorrer na horizontal em relação à vertical, neste caso aqui, é uma distância horizontal menor e com isso nós temos um intervalo menor e, consequentemente, uma inclinação, que é o ângulo que esta reta faz com o plano horizontal de projeção, bem maior do que nos outros casos, enquanto que aqui nós dizemos que o ângulo é menor e com isso dará uma declividade também diferenciada em relação aos outros.